A lama tóxica liberada com o rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco, no município de Mariana, já chegou ao mar. A região de Regência, no litoral do Espírito Santo, é considerada berçário para diversas espécies marinhas e sofre com os impactos deste desastre ambiental, que já está sendo apontado como o mais grave da história do país. Crime ou acidente? Quantas são as vítimas diretas e indiretas? O assunto foi tema de debate na 17ª Semana Acadêmica do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar da Univale. E é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje, o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Antônio Carlos Beaumont, que é professor de vários cursos aqui do CTT Mar da Univale e especialmente focado na avaliação de impactos ambientais. Obrigada pela presença, professor. Eu agradeço a presença aí também. Professor, bom, a cada dia a gente descobre outros impactos desse acidente imenso, né? Então eu gostaria, nesse primeiro momento, de ouvir a sua visão sobre isso. Quais são os principais impactos socioambientais desse acidente? Principalmente eu destacaria a perda de vidas, né? E não só isso, como hoje, né, os familiares não conseguem recuperar, né, os corpos e enterrar seus entes queridos. Quer dizer, isso eu acho talvez uma coisa que não tem como pagar, como substituir, né? Associado a isso também, o ponto de vista da referência dessas pessoas, né? Perderam a igreja, perderam o cemitério, né? A gente até viu aí a igreja cedendo espaço para os evangélicos fazerem o culto dentro de uma igreja. Quer dizer, são situações que a gente não consegue, assim, né, vislumbrar numa situação normal, né? Além disso, perderam propriedades, né, áreas rurais, perderam animais de criação. Quer dizer, você tem toda essa perda naquela região mais próxima onde foi o acidente, onde foi o desastre, né? Ao longo do rio, você tem também toda uma perda socioeconômica. Quer dizer, o simples fato de abastecer água, várias cidades, várias municipalidades, já é uma coisa extremamente danosa, você ter esse suprimento de água comprometido. Sem contar ainda quem também tira o sustento pescando ao longo do rio. E chegando no final, né, na região de Regência, onde você tem um estuário, né, e o mar, você tem ali todo um dinamismo econômico voltado para o turismo, né? Então, um acidente dessa proporção, né, que trafega aí quase 1.000 quilômetros, são 900 e poucos quilômetros até a chegada, que foi bem na nascente até a foz, né? Quer dizer, são muitos aspectos sociais, né, que são muito mais relevantes do que aqueles outros aspectos bioecológicos, que eu também poderia citar vários. Claro. Né? E o mais relevante talvez seja as espécies endêmicas que podem estar agora ameaçadas de extinção. Muito bem, professor, já dá para saber as dimensões desse acidente ou ainda vai ter que ser avaliado algumas questões para ver realmente qual o completo impacto que ele gerou? Olha, eu acho que a gente vai ter respostas a curto, médio e longo prazo, tá? Eu acho que a curto prazo, né, já está se desenhando, né, parte dessa dimensão, ou seja, essas perdas mais imediatas, tá? Mas agora, essas respostas do ambiente, da própria recuperação do sistema, serão respostas de médio a longo prazo. Então, não vai ser uma coisa assim tão imediata, tão definitiva. É impossível se obter uma resposta imediata, dada a proporção, dada a dimensão da tragédia que foi. Agora, professor Antônio Carlos, você é natural de Minas, né? Eu sou de Minas, sou, sim. E conhecedor ali da região toda. Conta pra gente como é essa região e como é que você imagina que as pessoas estejam lidando com tudo isso. Né? Além sou de Belo Horizonte, né? Ali é uma região próxima a Belo Horizonte, eu rodei muito por ali, circulei muito por ali. Quando eu era estudante de graduação, saí do Rio Grande do Sul, ia para lá, encontrava com os amigos da Faculdade de Arquitetura e várias vezes fizemos caminhadas ao longo da Estrada Real, isso há 30 anos mais, né? Então, é uma região que tem uma característica assim, muito rural, tá?
E entremeando ali entre Mariana e a parte mais ali a leste, eu diria, né? São regiões assim bucólicas, é muito bonito. Então, tirando esse lado que eu conheci, né, passeando, nós também, o próprio Laboratório de Estudos de Impactos Ambientais atuou em vários projetos, né, na região, ao longo do Vale do Rio Doce, trabalhando até para Vale. Né? Então, a gente também adquiriu uma outra experiência, mais profissional no caso, né, fazendo os estudos dos impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos há algum tempo também. Então, é uma área que a gente detém uma certa experiência, um certo conhecimento. Né? Antes do acidente, como as coisas estavam funcionando ali? Olha, eu poderia dizer o seguinte, o acidente foi uma coisa, embora inesperada para alguns, mas poderia ser evitada. Né? E já havia sinais, né, de não só nesse sistema que rompeu, mas está havendo casos recorrentes de rompimento de barragens de rejeitos naquela região, no quadrilátero ferrífero. Né? Existem protocolos que têm que ser cumpridos com relação não só à classificação da represa, da unidade, né, utilizada, mas também do grau de conservação dela, vamos dizer assim, dessa forma. E o que está se mostrando é que esses protocolos não iam sendo seguidos, né, do monitoramento, da manutenção. Então, é o tal negócio. Antes de acontecer, estava a vida normal, até que uma coisa acontece, né, e dá no que deu. E eu acho que é muito assim, reflexivo esse momento e cabe a toda a sociedade, não só para o caso isolado, até para nós aqui. Né? Estamos preparados? Estávamos preparados em 2008? Né? Hoje nós estamos. Né? Então, eu acho que essa reflexão é muito importante. Né? E, como um todo, acho que cabe a todos, em todos os lugares, refletir com relação a isso. Muito bem. Professor, é possível dizer algo que poderia ter sido feito, ou agora, no caso, que vai fazer para evitar que acidentes semelhantes a esse venham a acontecer? Até porque tem duas novas outras barragens Bom, ali que correm risco. Né? Novamente, existem os protocolos de segurança. Eu vivi duas outras experiências anteriores, que eu acho que caberia, o que eu estou usando, inclusive, para poder ter até um pouco de conforto em falar sobre isso. Primeiro, eu trabalhei em licenciamentos de unidades, instalações nucleares. Então, o cuidado que se tem, né, é meio paranoico até. Se pensa em coisas, mas tem que ser assim. Tem que ser. Né? Então, essa é a primeira coisa, né, de abrir, de expandir, de achar que pode acontecer. E depois eu vivi alguns anos na Califórnia. Então, um terremoto era iminente. Então, a gente estava preparado. Podia acontecer como não podia acontecer. Tá? Então, isso tudo leva a crer que existem protocolos de segurança que devem ser atendidos, existem protocolos técnicos que devem ser atendidos. Né? Então, se fala muito, não houve fiscalização, ou o empreendedor não foi proativo. Quer dizer, isso é difícil de julgar agora. Aconteceu, tem que fazer para que não aconteça mais. Então, são esses protocolos, essas regras que já existem, que elas sejam de fato cumpridas. Tá certo. Quer continuar? Tem uma que eu acho que é interessante. Claro. A gente está falando aqui das barragens, mas eu acho importante explicar, né, como é que funciona, professor, uma barragem, qual é a função dela em uma mineradora, de como ela funciona, o que ela exatamente é e qual a sua função na mineradora. Bom, então, vou tentar ser rápido nisso aí. Primeiro, a diferença de uma barragem de rejeito para uma barragem de contenção de água. Então, aqui nós temos barragens de contenção de água, no caso, para cheias. Certo. Podemos ter para geração de energia. Né? Muito bem. Então, uma barragem dessa natureza, ela é construída de uma vez só. Faz-se um paredão, a água acumula e está tudo resolvido. No caso da barragem de rejeito, ela vai sendo acrescentada, ela vai crescendo à medida que vai aumentando a produção daquela mina, daquela usina de beneficiamento. Né? Então, o que acontece? Ela recebe, né, o que é, como o próprio nome diz, o rejeito do minério que foi beneficiado. Um minério ferroso ou não ferroso, ou minério de ferro ou outros que podem estar associados a metais, níquel, chumbo, zinco, cádmio. Né? Então, você tem essas outras minerações.
Então, numa barragem de rejeito, a grande diferença é que ela tem uma quantidade de particulados muito grande, diferente da barragem que está contendo água. Ela contém sedimentos, ela contém uma lama. Certo. Né? E existe toda uma dinâmica em cima disso. Tá? Então, só para a gente poder assim, pontuar, né, a retenção, a carga que ela está segurando, ela é muito mais pesada, claro, entre aspas, do que a barragem de água. Daí a necessidade de se ter um monitoramento, de se ter um controle com extrema eficácia e precisão. Agora, professor, por que essa água e essa lama são tão tóxicos? Por que essa população que teve contato corre tanto risco? Na verdade, existe um pouco de controvérsia com relação a essa toxicidez, né? Onde se tem uma extração de minério de ferro, por exemplo, você tem outros metais associados, né? No caso, arsênio, você tem alumínio, manganês, né? Isso associado ao ferro. Quando você tem uma mina de níquel, por exemplo, nós já trabalhamos também, você tem outros metais que são pesados e esses podem ter, sim, uma toxicidade associada. Níquel, o cobre, né? Tanto que a diferença de uma barragem de um não ferroso para o ferroso é que o não ferroso ela é revestida. Aquele material ele não percola. Tá? Muito bem. O que vai ter, então, numa barragem de rejeito de minério de ferro, vão ser os elementos que constituem o processo do beneficiamento, que no caso são aminas e um amido, tipo uma maisena, que é usado para flocular aquela parte mais fina e separar ela do que seria o minério necessário para entrar na siderurgia. E esse é um processo que ocorre com um pH muito básico, na ordem de 10. Tá? Então, nós temos um pH básico, ele queima, soda cáustica, cloreto de sódio. Tá? Então, o que aconteceu? Essa toxicidez, ela estaria, né, ou essa letalidade, vamos tratar assim, né, ela estaria ocorrendo nos primeiros quilômetros, né, dessa avalanche. Por que isso? Essas aminas, esse amido, ele consome o oxigênio que tem na água. Além disso, tem muito material particulado fino, uma lama. Então, o organismo, um peixe, vamos dizer, que respiraria na água, ele primeiro teria uma água sem oxigênio. E segundo, ele teria tanta lama que entupiria as amelas branquiais. Tá? E tudo isso num meio extremamente básico, pH 10. Um pH normal é 7. Então, não tem como sobreviver. Não teria como. Né? E aquilo se propagando, claro, né? Não havendo possibilidade de fuga desses peixes mais hábeis para poder fugir, eles acabam sucumbindo. Bem, né, professor, esses dejetos também agora estão se caminhando para o mar. Qual o impacto disso no meio ambiente? E teria também como, sei lá, tentar limpar isso de alguma maneira? Eu não sei, eu não sou da área, né? Mas teria alguma atividade, algo que possa ser feito para evitar as consequências dessa tragédia? Pegando mais na parte da água agora, né? Infelizmente, não. Né? Hoje está se questionando que no trajeto, já no Rio Doce, existe se não me engano, 2 usinas hidrelétricas. Tá? E quando a pluma passou por essas usinas, em vez de verterem a água superficialmente pelo vertedouro, foi feito um vertimento de fundo. Então, a parte mais pesada, ela foi vertida pelo fundo. O pluma, então, para o pessoal, para todos entendermos... A pluma seria o que está na superfície. Ok. Né? Aquela mancha, né, que está aparecendo na televisão hoje. Ok. Né? Mas aquilo, quando ele estava no Rio Doce, aquilo ali era toda a coluna d'água. Estava vindo, aquele mar de lama, literalmente. Ok. Né? Então, ao chegar numa outra contenção, que era a hidrelétrica, né, talvez... Aí está o negócio, mas, enfim, o que está se questionando agora é que aquilo poderia ter sido retido, a parte maior no fundo, e ter vertido só o superficial. Okay. Tá? Então, e não foi feito isso? Não foi feito. Optou-se por abrir. Que é o negócio. Ninguém estava preparado para isso. Até houve discussão, enquanto a pluma chegava no estuário, se abria ou não a barra do Rio Doce. Um juiz mandou fechar, outro juiz mandou abrir. Gente. Quer dizer, foi assim, todos foram pegos de surpresa, isso é verdade. Mas continuando a pergunta dele,
Ao chegar próximo do mar, o estuário, como a gente tem aqui, é a parte talvez mais sensível do sistema. Sensível por quê? Pela própria dinâmica. Tá? A lama, ao chegar no mar, ela vai espalhar. Quanto tempo ela vai levar? Talvez dias, talvez aí algumas fases de lua, mas aquilo vai dissipar, vai espalhar, vai levar aquilo adiante, porque o oceano é muito dinâmico, ele tem uma capacidade de dispersão muito grande. Já no estuário, tá, a gente tem um sistema diferente. Ele tem uma hidrodinâmica bem menos acentuada do que o oceano. Então, o dano maior vai ser no estuário. Vai ficar localizado. Vai ficar localizado e é onde você tem um berçário. Então, do ponto de vista bioecológico, né, o grande impacto vai ser no estuário. Já está sendo, né? As comunidades já estão se manifestando, inclusive tem peixes sendo enterrados na areia. Depois do intervalo, vamos voltar a esse assunto. A gente está conversando com o professor Antônio Carlos Beaumont, professor de avaliação de impactos ambientais. Depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando com o professor Antônio Carlos Beaumont, professor de avaliação de impactos ambientais aqui do CT-TEMAR da Univale. E nós estamos conversando sobre o desastre lá em Mariana e os impactos socioambientais desse acidente, né, professor? Nós conversávamos agora há pouco sobre a chegada, então, dessa água, dessa lama tóxica já no oceano. E você falava do estuário ali na parte no litoral do Espírito Santo. Realmente vai ser muito impactado, já está sendo muito impactado. E aí eu perguntava, chegou ao oceano, chegou também a outras partes do planeta, e aí você dizia que talvez uma preocupação seja o arquipélago de Abrolhos, não é, professor? Apesar da distância, né, que é o teu negócio, né, uma análise, né, uma preparação, né, um acidente desse porte, ele requer um prognóstico, uma cenarização do que poderia acontecer. Agora aconteceu. Pois tá? E para se ter essa prognose, para se ter esse cenário, a gente tem como ferramenta os modelos hidrodinâmicos, modelos matemáticos que podem chegar a esse tipo de informação. Tanto é que a ministra só se manifestou depois que o professor Rosman, da COP da UFRJ, apresentou o resultado de cenários de modelagens com o material particulado de suspensão, com a pluma. Certo. Né? Muito bem. Foi quando ela veio a público e começou a falar, que até então não se falou. Bem, esses modelos, eles são modelos, eles não são a realidade. Né? Os primeiros cenários, né, que se previu é que o distanciamento, o alcance dessa pluma estaria da ordem de 9 quilômetros a partir da Barra do Rio Doce em direção a sul. Certo. Né? E possivelmente a cerca de 3 quilômetros em direção norte. Né? Bem, as imagens que nós estamos recebendo hoje já mostram uma situação totalmente diferente. Quer dizer, a dispersão está indo em direção norte ao invés de estar indo em direção sul. Isso decorrência dos ventos que estão atuando nesses últimos dias na região. Né? Quer dizer, o modelo trabalha com alguns dados, são dados levantados e tal, numa situação normal, mas a natureza ela é randômica, não dá para prever 100% o que vai acontecer. Mudou. Né? Então, já está sendo registrado uma situação diferente do cenário, tá? E que está indo em direção norte. Bom, então, qual seria a primeira pergunta, a primeira grande preocupação? A norte, a cerca de 250 quilômetros, está o Parque Marinho de Abrolhos. Né? E eu acho pouco provável, né, que essa pluma alcance a área do parque, o arquipélago per si, né? Mas, de uma certa forma, não é improvável que ela alcance a zona de amortecimento do parque. Que seria... algo próximo. A zona de amortecimento, né, pelo próprio nome, ela é uma área, é uma faixa, digamos assim, um buffer, uma zona mesmo bem ampla, né, e, de uma certa forma, bem distante de onde está localizado o parque. Né? E é uma região muito sensível também, né, de corais e tal. Então, mas, de novo, pode como não pode.
né? Tem que estar acompanhando, tem que estar monitorando e, de novo, é para acompanhar, não tem o que fazer, não tem como remediar. Né? Tudo isso. Bom, a princípio, a sua visão é de que não chega, né? Nesse primeiro momento... Não chegaria, poderia chegar próximo ao limite da zona de amortecimento. Certo. Né? No limite sul da zona de amortecimento do parque. Okay. Mas chegar até lá é pouco provável. Muito bem, professor, como você avalia o posicionamento das autoridades ambientais sobre essa questão? Como eu já coloquei, eles estavam todos despreparados. Ninguém, nem as autoridades ambientais, nem as autoridades judiciais, nem os próprios empreendedores, a corporação estava preparada, né? A sociedade não estava preparada, enfim... todos foram pegos de surpresa e, infelizmente, numa situação dessa, o resultado é o que a gente está presenciando agora. Agora, um fato que foi noticiado que é impactante é que houve um licenciamento agora há pouco, em julho, né? Dando ok, está tudo em total condição de segurança, está tudo certo. O que pode ter levado a isso, professor? É o teu negócio, Liz. É complicado. Né? Porque cabe a fiscalização das atividades minerárias, cabe ao DNPM, Departamento Nacional de Proteção Produção Mineral. Okay. Tá? Então, cabe a eles a fiscalização da atividade minerária, desde a cava, tá? As pilhas de estéreo, as barragens de rejeitos, enfim, toda essa cadeia envolvida, e depois a recuperação dessas áreas. Isso é uma coisa instituída em lei. Né? A gente ouviu que o DNPM em Minas Gerais tem 4 técnicos para fazer essa fiscalização. Em Minas Gerais a gente deve ter pelo menos umas, sei lá, 500 a 600 barragens de rejeitos. Imagina. Né? Quer dizer, então você não tem nem pessoal, pode até ser o pessoal qualificado, mas ele não é suficiente para atender tudo isso. Né? Bom, existem os protocolos a serem seguidos. Né? E aparentemente os protocolos não foram seguidos. Pois é. E infelizmente existe uma corrente muito grande da cartorização do licenciamento ambiental. Né? Então vai lá com um papelzinho, deu um carimbo, está resolvido, ninguém foi lá para ver se está certo ou se está errado. Quer dizer, então a minha análise como um todo, não só nesse caso, mas de uma forma geral, né? Os órgãos ambientais infelizmente não estão preparados nem para efetivação de autorizar uma licença, né? Uma atividade normal, em todos os níveis. Tá? Então, falta pessoal e falta capacitação de pessoal, ou seja, pessoal capacitado para atender isso aí, em todos os níveis. Né? Outro, Ministério Público, ele precisa estar também com uma equipe maior de profissionais, ou não digo trabalhando diretamente, mas ela tem eu diria, um conselho consultivo de especialistas para, num caso mais específico, ele ser acionado. Então, eu acho que está havendo assim, muito poucas ações, pouca proatividade, né, dessas instituições buscarem especialistas, capacitarem, terem mais funcionários capacitados para poder atuar. Porque senão fica fácil culpar. Entendi. 3 minutos nós temos, Lu. Acho que dá. Bem, professor, no turnê recente agora do Pearl Jam, o vocalista Ed Vedder, ele fez um discurso bem empolgado, até falou em português, né, pedindo que os responsáveis por, como ele chamou, esse crime ambiental fossem punidos. Na sua visão, o que aconteceu pode ser considerado um crime ambiental mesmo ou foi um acidente? Eu perguntaria, pode não ser considerado um crime ambiental? Aí já foge da minha expertise. Tá? Eu posso opinar se houve uma falha, ou houve um não atendimento a um procedimento, enfim, fazer uma avaliação técnica. Agora, chegar ao ponto de julgar, aí já cabe a parte jurídica. A parte jurídica vai ter que interpretar, né, aquele argumento técnico que eu apresentei, se isso caracteriza ou não. Né? Eu coloco dessa forma. Então, eu não sou juiz, né? Eu sou técnico. Então, a minha posição é mostrar, olha, o quadro é esse. Agora, como isso se enquadra ou não na lei,
né, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal, aí já não compete a mim, para isso tem advogado, né? Então, é uma coisa que tem que deixar. A pergunta que eu faço é aquela: estamos preparados? Ok. Professor, de qualquer maneira, você participou agora, nesta terça-feira, dessa mesa redonda promovida aí pelo CTT-MAR, que discutiu esse desastre com outros especialistas e tal. O que se tirou dessa conversa? Foi uma mesa redonda, né? O que pode ser eu acho ressaltado? que o mais interessante disso tudo, Elis, foi o seguinte: foi o esclarecimento. Que acho que a academia... O papel da academia é esclarecer a sociedade. A gente está vendo muita informação desencontrada, proposital ou não. Pois é. Né? Então, acho que cabe à academia esclarecer a sociedade. Primeiro, a quem está próximo, que seria, tanto que foi um evento aberto, né? Então, tinham pessoas, né, de outros cursos, de outros centros participando, né? Então, eu acho que o papel principal foi esse.